Olá, meus irmãos, que o nosso bom Deus continue abençoando as nossas vidas grandemente. Salmos 133 é o texto que neste momento nós estaremos meditando e eu quero convidar você, vem comigo, fica comigo, porque eu tenho certeza que temos uma palavra boa de Deus para as nossas vidas, aonde seremos enriquecidos por ela, seremos agraciados pela palavra. Então fica comigo, porque tem coisa boa até o final deste vídeo, tá certo? Se você não me conhece ainda, o meu nome é Rodrigo França e nós servimos a Deus aqui em Peruíbe como presbítero da Casa do Senhor na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, tá certo? Que Deus abençoe a sua casa, sua vida, bem como também o seu ministério, em nome de Jesus. Na tela 133, olha só o que o salmista nos diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a orla de seus vestidos, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Meus queridos, um salmo maravilhoso, um salmo poderoso, extraordinário, que compõe apenas 3 versículos ou 3 versos. Porém, no dia de hoje, eu gostaria de passar com vocês algumas experiências, que nós vivemos aqui por esses dias, vivenciamos aqui pregando a palavra e tivemos o privilégio, a oportunidade de no último dia 26 de abril estar ministrando aqui em uma de nossas igrejas, cujo o tema era exatamente Salmo 133. Meus queridos, a primeira coisa que nós precisamos observar antes de estudarmos e de pregarmos o Salmo 133 é que ele não está sozinho. O Salmo 133 não está isolado. Ele faz parte de um conjunto de 15 salmos, começando no 120 até o de número 134, aonde nós conhecemos como salmos de romaria, ou salmos da romagem, ou salmos da peregrinação, que é o que eu mais prefiro. Alguns ainda entendem como sendo o salmo dos degraus. No vídeo de hoje nós explicaremos por que este salmo, ao meu ver, é considerado salmos da peregrinação. Para nós entendermos melhor por que o Salmo 133 é salmo da peregrinação, nós precisamos voltar no Salmo 122 e eu já retorno para o 133. Fica comigo. 122 está nos dizendo assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus queridos, só um coração feliz, só um coração que está regozijando de alegria, somente uma alma alegre poderia expressar este salmo, este verso, este cântico. Alguém que neste momento em que está sendo escrito o salmo, está se deslocando da sua região, da sua cidade, da sua localidade, da onde mora, para a casa do Senhor, para o tabernáculo, ou quem sabe também para o templo. Alguém está indo para a casa do Senhor e está dizendo assim, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então percebam que aqui nós temos um ponto importante, porque eu entendo que este salmo é considerado o salmo da peregrinação. Alguém está se deslocando para a casa de Deus, alguém está se dirigindo
para a casa do Senhor. E este alguém está com o coração jubiloso, com o coração alegre, com o coração regozijante ou regozijando de alegria. Por esta razão, por esta causa, por este motivo, eu entendo que este salmo é salmos da peregrinação, começando no 120 até o de número 134. Se você tiver uma outra opinião, ou se você tiver um outro estudo, uma outra forma de pensar, você pode ficar à vontade para colocar aqui nos comentários. Nós estaremos lendo e com certeza te responderemos em nome de Jesus. Porém, o salmista que está escrevendo agora o salmo de número 133, no momento em que o salmo está sendo escrito, percebam o que ele está dizendo: ó quão bom e quão suave é que os irmãos, quais irmãos que Davi está se referindo ou está falando? Os irmãos da tribo de Israel, os irmãos da tribo de Judá, de Zebulon, de Isacar, de Benjamim, os irmãos da tribo de Naftali, né? Os irmãos posteriormente da tribo de Manassés. Então, o salmista, ele está com o coração feliz, com o coração alegre, e está escrevendo, dizendo: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E por que o salmista está escrevendo isso? Me parece que o salmista, ele está se lembrando, né? Desde o dia em que Jessé, ele visitou, desde o dia, ou melhor, em que Samuel visitou a casa de Jessé para ungir Davi. Meus queridos, do dia em que Davi se apresentou a Samuel até o dia em que Davi tomou assento no trono de Israel, eu digo todo o Israel, não somente Hebrom em Judá, mas todo Israel, deste dia que Davi se apresentou a Samuel até o dia em que Davi toma ali o reino todo de Israel, Davi não teve sossego, Davi não teve paz, não teve união em Israel. Se você voltar comigo um pouquinho atrás, você irá se lembrar que assim que Davi começou a se destacar, ainda quando estava na casa de seu pai, vencendo Golias, Saul já começou a invejá-lo, né? Saul começou a perseguir o rei Davi, que ainda era um menino. Então percebam que as guerras que Davi está travando, os problemas, começou lá ainda na sua juventude, quando tinha sido ungido rei de Israel, mesmo sem assumir o trono. Davi, ele vai lutando suas batalhas no deserto, suas guerras, né? E a Bíblia vai dizer que agora Davi enfrenta muitas batalhas, muitas guerras. Um pouco mais adiante, já quando Saul é morto, nós temos Isbosete assumindo o trono de Israel. Mais uma vez batalhas, mais uma vez lutas, mais uma vez guerra, reino do norte contra o reino do sul, os irmãos de Israel batalhando um contra o outro. Mas depois de 7 anos e meio em que Davi era rei de Judá, após a morte de Saul, a Bíblia diz que Davi agora ele é rei de todo o Israel, né? Do norte ao sul, Davi está reinando agora. E percebam que nesse momento em que Davi ele toma posse de todo o Israel, nesse momento eu tenho para mim que Davi pega uma caneta, Davi pega um pergaminho, quem sabe, né? E começa a escrever o salmo de número 133, dizendo com alegria: ó quão bom
e quão suave é que os irmãos de todas as tribos de Israel vivam em união. Irmãos, coisa maravilhosa. Os irmãos da tribo de Judá poderiam ter acesso livre aos da tribo de Efraim. Os irmãos da tribo de Benjamim poderiam ter acesso livre aos irmãos da tribo de Zebulon, sem ter acesso e ficar com medo, sem ficar meio receoso. Então, isso é maravilhoso. Eu penso comigo que é neste contexto histórico que Davi está escrevendo o Salmo de número 133. E ele usa duas figuras poderosíssimas para expressar esta união, para simbolizar esta união de Israel. A primeira figura que Davi usa é a unção do sacerdote. Davi, ele fala bem assim: olha, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é tão maravilhoso, é tão bom, que é igual, é semelhante, ao óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, e que desce sobre a barba e vai escorrendo sobre as vestes até chegar na sua orla. Meus queridos, nós podemos aprender uma coisa muito importante aqui neste ato em que Davi está agora falando e escrevendo. Olha que coisa interessante. A união que Davi está dizendo para Israel era semelhante à unção de Arão, que nós temos registro aqui no livro do Êxodo, capítulo 30, a partir do versículo 22. Olha o que Deus está dizendo aqui referente a esta unção. Este óleo, ele não foi feito na terra com fórmula humana, com fórmula terrena. Esta unção, este óleo nasceu lá no coração de Deus, nasceu lá, vamos dizer assim, teoricamente, lá na farmácia de Deus, na farmácia de manipulação de Deus. Possa ser que alguém queira me contrariar, mas é mente de pregador, cabeça de pregador. Então Deus tem uma fórmula do óleo da unção lá no céu e passa esta fórmula para Moisés. Ninguém poderia fazer o mesmo óleo. Este óleo não poderia ser vendido nem negociado. Este óleo não poderia ser feito em outro local, com outras pessoas. Somente quem era responsável pelo sacerdócio deveria estar agora apto para ser ungido por este óleo. Então percebam que Davi está dizendo que a união de Israel é tão importante, tal qual a unção do sacerdote, pelo óleo que foi feito por Deus, pelo óleo que foi feito pelo Senhor. Então esta união que Davi está dizendo, ela é primeiro cara, ela é muito cara, ela não tem preço. Esta união, ela não tem preço, não é terrena, vem do céu. Essa união não é da terra, não nasceu aqui na terra, ela nasceu no céu. A segunda coisa que nós aprendemos com este ato que Davi está nos ensinando no Salmo 133 é que essa união, ela foi produzida lá no coração de Deus. Esta união foi produzida, ela foi sonhada, planejada, elaborada, lá no coração de Deus. Então percebam que na terra nós temos muitos tipos de união: união entre amigos, união entre marido e mulher, união entre colegas, união na empresa, união de países, união, enfim. Mas esta no qual Davi está se referindo, ela não é terrena,
ela nasceu no céu. E por que eu digo isso? Porque Davi está falando que esta união, ela é como o óleo precioso, e esse óleo não é da terra, ele vem de Deus. Amém? Meu querido, guarde isso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tá certo? A segunda simbologia, ou o segundo ato que Davi usa para expressar essa união de Israel agora, o segundo ato, Davi, ele continua dizendo assim, olha, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Eu te pergunto para você que está assistindo comigo, que está comigo neste momento, você sabe aonde ficava ou aonde está nos dias de hoje ainda o Monte Hermon e aonde está o Monte Sião? A gente lendo o versículo parece que está pertinho, né, um do outro, parece que está do lado, parece que está ali, né, vizinho. Meu amigo, esta aqui é uma figura do Monte Hermon, dá uma olhada, esta aqui é uma imagem do Monte Hermon. Ela ficava exatamente no extremo norte de Israel. O Monte Hermon, ele ficava e fica ainda até hoje no extremo norte de Israel. Então hoje ele está localizado aí na tríplice divisa, né? Mas no extremo norte de Israel. Percebam, todo nevado, todo esbranquiçado pela neve, pelo orvalho que Deus está mandando do céu. O Monte Sião está lá no extremo sul de Israel. Percebam a diferença. Enquanto o Monte Hermon está no extremo norte, o Monte Sião está no extremo sul. Mas Davi está dizendo que a união de Israel é tão boa, é tão completa, é tão perfeita, quanto o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Isso aqui é maravilhoso, meus queridos. Isso aqui é precioso. Isso aqui é para você pregar um ano inteiro na sua igreja aí, ó, e vai ser bênção de Deus. Por quê? Porque todos nós sabemos que as terras de Israel e daquela região, principalmente nos dias ali de Davi, nos dias ali do Antigo Testamento, eram terras desertas, eram terras secas, né? Eram terras que muitas das vezes, em muitos lugares, não davam nada, devido à sequidão, devido ao deserto. Mas o Monte Hermon, que está no extremo norte de Israel, ele tem a capacidade agora de receber essa neve de Deus, essa neve do céu. E o vento que vem batendo no Monte Hermon, ele vem espalhando essa neve por toda a região de Israel, de maneira que a cabeceira do Jordão nasce no Monte Hermon. O Jordão, ele já vem sendo cheio, já justamente pela neve que vai desaguando, que vai derretendo ali no Rio Jordão. Então, o Jordão já tem água por causa do Monte Hermon que está nevado. A segunda coisa que eu acho extraordinário é que aonde tem sequidão, a neve vem espalhando, né? O orvalho, o vento vem trazendo o orvalho, e a terra, ela pode produzir por causa da umidade. Olha a importância do Monte Hermon. Quando a gente lê assim de maneira superficial e rápida, nós não compreendemos, meus queridos, o quão maravilhoso é isso. E todo Israel vem sendo abençoado pela neve que vem sendo lançada na terra através do vento que sai do Monte Hermon, até chegar lá no extremo sul, aonde está o Monte Sião. Davi está dizendo que essa união de Israel, ela é completa, tá certo? Essa união de Israel,
ela é perfeita, ela traz vida. Essa união de Israel é igual o Monte Hermon, que vai espalhando a neve que sai de si e vai colocando vida aonde não tem, vai fazendo a vegetação brotar, frutificar. Aonde tinha algo estéril, a neve com a sua umidade vai dando vida agora. Os rios, os ribeiros, o Jordão vai transbordando, porque este fato ele acontece o ano inteiro, principalmente no inverno, mas também no verão. Então, meus queridos, Davi está dizendo: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso, esse óleo que é caro, esse óleo que não tem preço, que não foi feito na terra, que foi produzido lá no coração de Deus. É claro que foi alguém que fez na terra, mas foi produzido, foi formulado lá no coração de Deus, né? E também é como o orvalho do Hermon, que vai se espalhando em toda a terra de Israel, dizendo que essa união ela é completa, ela é perfeita, ela é maravilhosa, e isso é extraordinário. Meu querido, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Quero falar para você que se esse vídeo foi útil para você, se inscreva aqui no canal, porque eu tenho certeza que Deus continuará nos abençoando em nome de Jesus. Que a união na sua vida seja perfeita, que a união no seu ministério, na sua casa, na sua igreja, na sua família, no seu casamento seja perfeita em nome de Jesus. Essa união não tem preço. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu ministério. Um forte abraço para você. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Até a próxima. Tamo junto. Que Deus te abençoe. Estamos unidos em Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.